Vosso servo, Silva, se vocês desejarem. Como eu sempre digo, é um prazer muito grande estar de volta aqui no nosso canal. Prazer extraordinário, né? Para mais uma lição. A lição de hoje é a lição de número 9. E a mesma traz como título aí: as histórias e as poesias falam ao coração. É um tema bastante sugestivo, mostram duas pautas importantes, tais quais histórias e poesias, simplesmente para nos mostrar com toda a propriedade que estaremos aqui falando sobre os livros históricos e os livros poéticos. Então trata-se de uma lição muito importante dentro do contexto bibliologia, haja visto que vai pautar dois pontos interessantíssimos dentro da mesma, que são os livros históricos, onde narram-se toda a história, fatos mirabolantes e impressionantes da ação de Deus e da convivência do próprio povo em relação a Deus. Então é muito bonito, tá? A gente estudar um pouco de história dentro da Bíblia. E a segunda parte, que são os livros poéticos, com toda a propriedade. O autor até aloca já aqui de início, né, que os poéticos eles mexem com os sentimentos, né, despertam o sentimento. E de fato é uma leitura muito gostosa de se fazer quando você começa realmente a ler os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, enfim. Eles possuem uma leitura muito gostosa, tá? Muito impactante de fato. Tudo isso a gente vai falar aqui de forma bem sucinta, claro, mas também de forma bem objetiva, até porque dentro do conceito bibliológico não dá para a gente aqui pautar cada um dos 12 livros que serão apresentados, porque isso aqui com certeza exigiria de nós um tempo muito maior. E só para constar, né, cada um dos livros históricos aqui a gente poderia abordar dentro de um trimestre com toda a propriedade. São 12, tá? Tem aquela aula de introdução e com certeza cada um dos livros aqui seriam muito bem vistos e quistos e com certeza de forma muito peculiar estudados. Mas já que veio dessa forma, então por enquanto a gente faz de acordo com o que nós recebemos aqui, de acordo com o professor, como autor da lição, para falar um pouco sobre isso. Um detalhe importante que eu tenho observado: os títulos e temas, eles são bem pessoais, né? Dá aquela ideia de tema aplicativo, literalmente. Porque quando a gente estuda a bibliologia, a gente vê os temas mais focado realmente em mostrar a Bíblia com toda a propriedade. E nas lições a gente percebe que existem aquelas pautas de aplicações. Claro, tem que ter, né? Com certeza, tem que ter. Mesmo que não tivesse do autor, nós professores com certeza iríamos fazer. Então é muito bom. E esse tema ele é sugestivo, como da lição anterior também o foi, fazendo uma ligação entre o Pentateuco e os Evangelhos, colocando o Pentateuco como uma importância vital para o cunho dos Evangelhos e os Evangelhos por sua vez, com toda a propriedade, confirmando a autenticidade do Pentateuco. Uma coisa linda, né? Impressionante. Somente fazendo uma análise de acordo com o que o autor revela para a gente, é que a gente consegue perceber uma visão maravilhosa da tipologia, das comparações e dos símbolos apresentados dentro do Pentateuco, que apontam de forma clássica, linda e maéstrica para Jesus, com toda a evidência. É extraordinário isso aqui, ok? Bom, mas antes da gente então começar literalmente a falar da lição, meus agradecimentos, claro, a toda a direção da IBD, Deise, Ricardo, que inclusive divide comigo a pauta dentro deste canal, o canal IBD Adelve, tá bom? Então, a vocês, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, às secretárias também, e também extensivo ao nosso pastor-presidente, toda a liderança da Adelve, muito obrigado, tá bom? Vocês, professores, motivos e razões pelos quais nós estamos aqui, agora eu posso dizer nós com toda a propriedade, eu e o pastor Ricardo, que estamos com essa responsabilidade de cunhar lições aqui e trazê-las para mostrar um pouco do que é possível adquirir aqui e aplicar em sala de aula. Então, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Nossos amigos que nos acompanham também, por favor, já peço encarecidamente, seu like é muito importante. Só para constar, a companhia de vocês nos fortalece
mas quem fortalece o canal é o like, falou? Se vocês puderem deixar, eu agradeço. E o YouTube também, tá bom? Então, se não é inscrito, se inscreva e, por favor, acione o sininho, vem fazer parte da família, tá bom? Seja aqui na EBD Delve ou lá no Pastor J. Silva, fique conosco, vai ser um prazer extraordinário aqui ou lá ter a sua companhia. Só para constar, as lições que são alocadas aqui, nós também colocamos lá no nosso canal, tá bom? Mas, por favor, aqui é o nosso foco, aqui é o nosso objetivo, e eu tenho colocado justamente um investimento muito forte aqui. Então, fica aqui conosco, tá bom? Nosso canal é importante demais. Bom, então vamos lá para a nossa lição. Como eu já disse, o tema vai falar sobre os livros históricos e os livros poéticos com toda a evidência. O nosso texto áureo aqui, ele diz-nos o seguinte: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. Essa expressão, estou aflitíssimo, me chamou a atenção porque denota que o autor da canção, ele está passando por um processo de aflição tão grande que chega a agonizar ao dizer que está aflitíssimo. E o seu desejo, meio a essa aflição acirrada, é que ele venha a ser novamente restaurado, renovado, literalmente. E só quem poderia fazer isso era a palavra de Deus. Ou seja, ele está nos revelando com toda a evidência que uma palavra de Deus poderia dar vida a ele e livrá-lo literalmente da aflição. Isso aqui me faz lembrar Jesus em São Mateus, no capítulo 4, versículo 4, dizendo que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que viesse ou que saísse da boca de Deus, com toda evidência. É lindo demais. Só autentica, corrobora e confirma o poder da palavra. Falou? Bom, a verdade prática que ele coloca aqui para a gente diz-nos que os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. Deixa eu frisar, a sabedoria divina, ok? Pois bem, ele continua dizendo: o relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Lindo, né? Isso aqui. Mas vamos para a nossa leitura diária. A mesma de segunda a sábado, dentro das referências alocadas pelo autor, nos traz aqui belas descrições. A primeira delas, tá, extraída de Josué 21, 45, é que Deus controla o curso da história humana. Forte demais isso aqui. Na terça, extraindo da segunda epístola, segundo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Deus é fiel em todo o tempo. Isso é uma verdade, né? Incontestável. E a terceira, Jó 28, 28, a sabedoria requer ações práticas. Claro, né? Não basta dizer que é sábio se não usa, não pratica. Então não adianta de nada. A sabedoria exige ser utilizada, ok? Na quinta, Provérbio 31, 30. A pessoa temente a Deus recebe honra. Coisa linda, né? Os humilhados serão exaltados, tá? Mas os soberbos serão o quê? Humilhados. Então, com toda a propriedade, isso aqui é lindo demais. Na sexta, Mateus 10, 29 e 30. Nada acontece fora da vontade divina. Com certeza, né? Deus, ele tem o controle de tudo. A gente vai falar sobre isso ainda. Bom, no sábado, Provérbios 4, 23. Do coração procedem as fontes da vida. Lindo demais isso aqui. Saindo então da leitura diária, nos deparamos então com a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe me chamou muita atenção, até porque a mesma está pautada aqui em duas referências. A primeira é Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 20 a 25. A segunda está pautada no livro de Salmos, Salmo de número 119, versículos de número 105 a 108. Tá? São duas leituras muito bonitas e merecem muito a nossa atenção. Na primeira leitura, a descrição bíblica que aparece aqui já chama a atenção da gente. Quando teus filhos, olha só, desculpa, quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo o que significam testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou,
Aí ele responde: então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa, tá? E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. O que se percebe aqui? Uma pergunta, tá? Que se porventura os filhos perguntassem, eles responderiam dizendo que Deus, de maneira clássica, os havia tirado do Egito e dado a eles mandamentos para o próprio bem deles, e eles deveriam obedecer e cumprir esses mandamentos. Mas na segunda leitura, tá muito bonita também, o versículo que eu quero destacar aqui é o versículo 105. Esse é mega, ultra, super conhecido, todo mundo sabe, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É lindo, fala sério, pelo amor de Deus. Mas olha a expressão, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esse versículo aqui, tá? Ele lembra quem? Aponta para quem com toda a propriedade? Para Cristo, né? Jesus, ele disse que aquele que o segue não anda em trevas, tá? Não anda em trevas, mas terá luz. Olha que coisa linda, andará na sua luz. Isso é impressionante, porque ele também declara ser o caminho. Como isso é lindo. Pastor, mas o que isso tem a ver com Jesus? Jesus, ele é nada mais nada menos que o tema central das Escrituras. Todo mundo sabe disso, né? Em cada um dos livros da Bíblia, Jesus é apresentado de forma clássica, linda e maestrica. Nós até mencionamos, não sei se o Ricardo fez, mas na lição de número 8, quando a gente fala do Pentateuco, da lei, a gente vê Jesus lá dentro, né, como um personagem extraordinário. No livro de Gênesis ele é revelado, mostrado como a semente da mulher. No livro de Êxodo ele é o Cordeiro Pascual. Tá bom, chega, né? Então, a gente vai ficar falando de novo aquilo que a gente já falou aqui há muitas vezes, tá bom? Mas é muito importante a gente observar isso. Ok? Bom, leitura ótima, né? Linda. Fiquem à vontade para terminar. Bom, saindo então da leitura bíblica em classe, a gente se depara com o plano de aula do autor. Como eu já disse aqui várias vezes, o plano veio substituir aquilo que tínhamos, né? Que eram os objetivos e depois o interagindo com o professor. Se bem que, na verdade, o plano de aula ainda traz os objetivos e ainda interage com o professor. Aqui, no plano de aula dele, eu tomei a liberdade de pegar o comentário que está lá embaixo, substituir, colocar em cima para ficar uma coisa mais sucinta, bem mais prática, bem mais objetiva. E aí tomamos a liberdade de deixar todo o plano bem sucinto e resumido. Assim, olha como ficou. A pauta do plano de aula, em sua introdução, menciona que a lição estará focada nos livros históricos e poéticos. Coisa linda, né? Mostrar que as narrativas históricas estão alocadas desde Josué, tá? E vai se estender até o livro de Esther. Coisa linda, pelo amor de Deus. Bom, o livro de Esther foi o que eu coloquei, né? Porque na verdade são 12 livros históricos. Calma, estou antecipando o assunto, né? Pois é. Bom, então aqui a gente fecha, tá, o comentário, que seria o plano de aula, resumindo tudo, e parte então, quando a gente chega aqui na introdução, a gente se depara com algumas pautas muito interessantes. Dentro da própria introdução, eu coloquei 3 pontos de observação. O primeiro deles é que o autor vai dizer que a Bíblia, ela usa, né, ou se utiliza do gênero literário para expressar, tá,
as revelações divinas. Esse é o primeiro. O segundo, ele vai dizer que para contar a história do povo, tá? Os livros históricos, eles servem-se de narrativas com toda a propriedade. E o terceiro ponto, ele vai dizer que já os livros poéticos e de sabedoria, eles recorrem ao texto lírico para despertar os sentimentos. Observe que essas três observações são realmente impressionantes. E aí nós colocamos do lado uma pauta falando que nesta nova lição nós estudaremos com toda a propriedade sobre duas apresentações clássicas, que são os livros históricos e os livros poéticos. E geralmente, história utiliza-se de narrativas com toda a propriedade, como vimos na introdução. Tá? E já a poesia, por sua vez, utilizando também um pouco da introdução, já a poesia visa despertar o lado lírico das emoções com toda a propriedade, ok? Quanto a isso, a gente vai ver dentro da Bíblia pelo menos 5 livros que tratam com toda essa evidência de fatos que foi dita pelo autor aqui na sua introdução. Pegou? Isso aí já me dá liberdade para sair e entrar no primeiro tópico da lição, tá? Eu já quero ir para o subtópico, né? Misericórdia. Bom, o tópico, as histórias do Antigo Testamento. O subtópico número 1, os livros históricos. Eu comecei aqui fazendo uma pergunta. Na pauta do autor, ele vai dizer que a morte de Moisés, Josué vai assumir a liderança do povo na conquista da terra prometida. E aí vai falar sobre gerações com toda a propriedade, uma vez que o povo que sai do Egito, tá? Eles automaticamente, um após o outro, foram caindo, sucumbindo, permanecendo vivos apenas Josué e Caleb para entrar na terra da promessa. E Josué encabeça então a frente, depois da morte de Moisés, de levar essa geração que nasceu no deserto para a conquista final. Ok? Claro, depois de Josué, mais uma outra geração que vai praticamente dar evidência à história dos juízes, vai surgir com toda a propriedade. Falou? Isso aqui é a história. Começa no ano 1400 a.C., com a entrada do povo na terra de Canaã, e só vai terminar com a volta do povo do cativeiro, na verdade a última leva voltando sob o comando de Neemias, tá? E aí entra o livro de Neemias, pautado aí de 400 anos antes de Cristo. Pegou? Coisa linda, tá aqui. Bom, dentro desse contexto de apresentação, ele coloca aqui que são 12 livros históricos, tá? Mas na sua pauta de apresentação ele vai colocar para a gente disponível o livro de Juízes, tá? E o livro dos Reis, ok? Somente esses dois livros ele coloca para a gente tratar sobre essa questão. Tá, pastor, mas se são livros históricos, são 12, uma perguntinha. Os livros que são considerados Pentateuco, chamado de Torá, que significa lei, não possuem história, não poderiam entrar aqui? Veja bem, até poderia, mas os livros têm uma pauta principal que é a lei. As histórias que estão inseridas lá dentro é a história da criação, de toda a propriedade, tá? A história do Éden, a história do dilúvio, a história de Noé, a história de Abraão, a história de Deus e o povo diante do legislador Moisés, tudo isso é história. Mas entendam uma coisa, observa-se com muita clareza que mesmo o livro de Gênesis, não tratando praticamente da lei em si, mas existe dentro do mesmo a lei natural e a lei da circuncisão. Por isso ele entra com toda a propriedade dentro desse contexto dos 5 livros chamados de Torá, que são alocados ao termo lei dentro do Pentateuco. Bom, isso aí é a lição anterior, não vou ficar preso para falar sobre ela agora. Possa ser que a gente fale depois em uma outra gravação, mas não agora, ok? Bom, isso aqui é apenas para mostrar que possuem história, mas não entram por causa da pauta principal, que é lei.
tá? Senão não vai ficar muito legal. E aí a gente começa a pegar dentro do livro de Josué, como já disse aqui, com toda a propriedade, e vai até o livro de Esther, como já disse. Ele coloca para a gente aqui juízes, tá? E, claro, reis. Na sua pauta de número 2 aqui, que é o subtópico, a história dos juízes, ele vai dizer que depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. São 12 juízes com toda a propriedade, dentro de um período, diz ele, de 400 anos de história. Olha que coisa, né? 400 anos de história, ou mais que isso até, com toda a propriedade. Se a gente for fazer aqui a contagem exata, tá? É dito que durante o período dos juízes chegam a 300 anos. Tá? Claro que não se conta aqui o tempo em que o povo ficou desviado. Eles não colocam na contagem. E é claro que a gente precisa contar isso também. E aí vai chegar esse número aí de 400 a mais ou menos 430 anos, gente, de história, onde o povo era governado por Deus, literalmente. Na verdade, Deus era o rei, e o juiz escolhido era o governante para julgar e conduzir o povo. E, é claro, esse período tosco, tenso dos juízes, tá? Sempre que o povo se desviava e os inimigos maltratavam, como é que eu digo? Oprimiam, né? Eles buscavam o Senhor, Deus colocava um juiz para liderar. Isso aqui é lindo, né? Merece muita atenção. O autor fala aqui sobre época de declínio espiritual, porque o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor quando o juiz que Deus levantava saía, né, da frente. Detalhe, isso aqui é bom a gente observar, que era Deus quem colocava, e quando o juiz colocado por Deus perecia, morria, acabava seu tempo, não vinha outro da sua descendência assumir o trono, não, porque era uma escolha de Deus. E por causa disso o povo acabava se desviando, né? Não esperava nem Deus levantar outro, já ia logo para o mau caminho. Declínio espiritual. História. Bom, aí ele apresenta para a gente aqui a história dos reis dentro do terceiro subtópico, tá? E aqui a gente fala sobre a monarquia unida no período de Saul, Davi e Salomão. Tá? A monarquia vai surgir por conta do período em que o último juiz em evidência é Samuel. Olha só, tá? Eu falei aqui que o juiz era levantado por Deus, tá? E o povo nem esperava o juiz que estava no poder quando este morria. E o povo nem esperava Deus colocar outro, já se entregavam às nações vizinhas e começavam a cultuar aos deuses pagãos. E aí eram oprimidos, e aí Deus tinha que levantar outro juiz para livrá-los e dar a ele a graça, enfim. Bom, durante esse período de juízes, alguns dentro resolveram passar o seu trono, o governo. Se declararam rei, né? Teve um que se declarou rei praticamente e queria passar a batuta aí para sua descendência. Olha só. Só que Deus não queria isso, tá? E a gente chega no penúltimo, que é Eli. Eli tem 2 filhos, né? E Eli também já treinava os meninos para assumirem o seu lugar. Por isso que Deus permite que os 2 morram na guerra contra os filisteus. E Eli, que não queria sair da sua cadeira, morreu na mesma. Gordo, pesado, quebrou o pescoço. Pois é. Coisa terrível isso aqui. Bom, mas aí a gente vem e conhece o último juiz, que é Samuel. Samuel, pô. Samuel é aquele juiz que a gente até costuma dizer teologicamente que possui os 3 ofícios, né? Ele era profeta, sacerdote e juiz. Ele não era rei. Ele era sacerdote, profeta e juiz, mas ele governava, ele comandava o povo. Então, automaticamente, o juiz era como se fosse um rei. Não, ele era juiz. Ok? Não era rei, ele era juiz. Vamos deixar isso muito claro. Por quê, pastor? Porque usa-se isso aqui para dizer que ele é um tipo legal de Cristo, que possui os 3 ofícios, né, de sacerdote, profeta e rei. Tá? Samuel não era rei, era juiz. Ok? Bom, mas enfim, não vou entrar nesses pormenores de discussões aqui, porque isso vai dar pano para manga, tem sempre aquele que vai, não, por quê? Não quero discutir.
É o que eu penso e pronto, acabou. Falou? Bom, então seu Samuel, pois é, o profeta, né? Praticamente perfeito. Ouviu Deus falar quando era menino. Que coisa. Era um profeta exemplar. Mas seu Samuel tinha 2 filhos. E seu Samuel pegou seus 2 filhinhos e colocou em regiões para julgarem, enquanto ele julgava todo o povo. Pois é, seus filhotes começaram a fazer besteira, porque não era essa a visão de Deus, não era isso que Deus queria. E até por conta disto também, tá, o povo, vendo as maldades dos meninos, chegaram para reclamar com o seu Samuel e disseram, olha só, o negócio é o seguinte, a gente não quer juiz, a gente quer um rei. E pronto, acabou. Simples assim. Pronto. Tá, eu vejo nisso aqui uma intervenção de Deus também. Por quê? Porque se os filhos de Samuel ficassem no poder, literalmente, meu irmão, Deus não precisava mais levantar juízes. Pois é. E aí, quando os anciões chegam e reclamam, olha só, teus filhos estão fazendo o que não é bom aos olhos do Senhor, detalhe, a gente quer um rei. Eles pediram um rei. E ao pedir um rei, Samuel sentiu o peso. Tá? Poxa, é quase como se, caramba, não estou entendendo, o que é isso? Não, mas olha só, ele sentiu o peso, foi reclamar com Deus, aí Deus, rapaz, sossega o coração, tranquiliza aí, eles não estão rejeitando você não, estão rejeitando a mim. Mas tudo bem, fala para eles que a gente vai dar um rei para eles, tá? Vamos fazer melhor, deixa eles escolherem lá. E aí vem lá seu Saul. Saul começa a reinar no ano 1050 a.C. Tá, pastor? Saul foi uma escolha de Deus? Foi Deus que escolheu Saul para o povo? Olha só, praticamente sim e praticamente não. Por quê? Porque Saul é uma escolha do povo. Saul era o desejo do coração do povo. Deus vai apontar um rei para eles de acordo com o que eles queriam. E Saul se enquadrava perfeitamente. É mais ou menos assim. Deus, claro, onisciente que é, olha o pensamento. Vocês querem um rei assim? Tá bom, tem um lá. Vou te mostrar onde é que ele está. E aí, claro, Deus autorizou, permitiu, tá, que Saul assumisse o trono, tá, da casa israelita com toda a propriedade. Só que o rapaz, logo no seu 2º ano de reinado, começa a fazer um monte de besteira. Só se manteve no poder porque Davi não havia nascido ainda. Então, ficou no poder durante seus 40 anos. Tá? Enquanto isso, tá, Davi vai nascer, tá, vai fazer coisas maravilhosas ainda antes de ser ungido, e depois que é ungido, literalmente, a história vai começar a ser outra. Tá? Mas, enfim, ele começa a reinar no ano 1050 e Davi vai reinar no ano 1010 a.C., mais ou menos, aproximadamente. Tá bom? Vai fazer um trabalho extraordinário, porque Davi vai reinar de forma clássica, né? Vai construir praticamente um império e vai dá-lo de bandeja para Salomão. Salomão é o 3º rei dessa monarquia unida, ok? E é claro, após a morte de Salomão, o reino se divide em 2 nações. Reino do Norte, Israel, 10 tribos. Reino do Sul, Judá e Benjamim, 2 tribos. Tá? Totalmente dividida. Reino do Norte e Reino do Sul. Ok? Bom, por conta dessa divisão, no ano 722, claro, devo lembrar que no ponto da divisão, no momento da divisão, tá? Roboão, quando assume o trono, vai pedir conselhos aos anciões e depois vai pedir conselho aos seus amigos. E aí, automaticamente, ele prefere ignorar o conselho dos anciões e ouvir dos amigos, ocasionando um cisma literalmente no povo. Foi por causa disso que Jeroboão, lá do outro lado, assumiu o governo do norte sobre as 10 tribos. Quando fez isso, pega isso aqui, quando fez isso, automaticamente transformou Samaria na capital e nos altos aonde se ofereciam sacrifícios,
ele colocou um bezerro lá nos altos e colocou um bezerro na cidade de Samaria, cuja intenção era impedir que o povo saísse do norte e fosse até Jerusalém adorar no templo. Fazendo isso, ele estava proibindo o povo de sair do norte em direção ao sul. Pois é, enquanto isso lá no sul, Roboão, que está, poxa, com o templo, com tudo bonitinho, mas começou a fazer besteira, também levou Judá ao declínio da idolatria. Tá? Claro, Judá ficou entre aqueles momentos, uma hora estava bem, uma hora estava mal, uma hora tinha um rei bom, uma hora tinha um rei ruim, enquanto isso o reino do norte ficou com as pernas quebradas desde o momento da divisão. Tá? E foi até praticamente o ano 722, quando a Assíria tomou a nação do norte e levou cativos o povo, literalmente, para os seus domínios. Pois é. Enquanto isso, o norte estava cambaleando. Né? O autor coloca aqui que no ano 586, o povo então é subjugado e levado cativo para a Babilônia. Vamos lá, deixa eu fazer aqui uma recapitulação, tá? Devo lembrar-lhes que no ano 605, Nabucodonosor está cercando Jerusalém, há um cerco em Jerusalém. E por conta disto, ele domina a cidade de Jerusalém, o templo vai ser destruído e ele vai pegar uma leva e vai levar para os seus domínios já no ano 605, ok? Há quem diga que não, há quem diga que isso vai acontecer no ano no ano 595, 96, a quem diga 97 sempre, né? Misericórdia. Enfim, então nesse período eles dizem que foi o período em que ele cercou, dominou, o templo foi destruído e uma leva foi levada. Mas a história mostra que esse cerco aconteceu no ano 604 a 605, o que mostra com toda a propriedade que uma leva está sendo levada no ano 605, outra vai estar sendo levada no ano 595. Ok? E a última está sendo levada no ano 586. É simples assim. Ué, eu tenho que ensinar o certo. Não é isso? Tá bom? Então, finalmente aqui, eu posso até concordar com ele aqui, dizendo que foi levado no ano 586, porque vai ser a última leva, né? Aí fecha bonitinho, completando aqui, literalmente desde o ano 605, até o ano 586, o povo finalmente foi levado cativo, tá bom? E é claro, esse cativeiro vai durar até o ano 539, como ele disse aqui. Mais uma vez eu volto a falar, né? Há quem diga 538 e 537, aí fica aquela briga, né? E agora, quem é que está certo, quem é que não está? Claro que todo teólogo que se preza vai defender aquilo que ele vê, que ele acredita. Claro que ele vai dizer aqui que é 539, o outro vai dizer que é 538, mas tem outro que vai dizer 537. Afinal de contas, em que ano o povo retorna? Bom, digamos que isso aqui foi assinado no ano 539, permeando aí o ano 538, e aí o povo começa a se preparar para retornar. É o que eu estou mencionando, já que a gente trabalha com datas aproximadas, tá? Porque isso aqui é muito complicado, tá? O importante é que o povo está voltando. Falou? Isso aqui são história. É história. Tá vendo como é importante? Bom, queridos, então, a gente começa a caminhar aqui, como eu disse para vocês, o autor coloca apenas esses dois cunhos históricos. Logo no tópico de número 2, a gente já vai partir para os poéticos. Tá? Mas aí eu tomei a liberdade de colocar aqui para vocês o seguinte, olha só, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Bom, cumprindo-se sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi e tal, 539, o povo retornando do cativeiro, tá? A promessa que Deus havia feito para Davi agora vai estar tendo evidência, porque deu-se a impressão de que acabou, não vai se cumprir, mas com o retorno do povo, tá? Deus vai mostrar que a promessa estava de pé, o trono de Davi não ficaria vazio. E é claro, Cristo, com toda a propriedade, vai ser o último descendente da casa de Davi a se assentar no trono, isso no milênio com toda a propriedade. Falou? Pois bem, isso é tremendo, né? Pelo amor de Deus. Bom, o antigo pacto, o Antigo Testamento eu coloquei aqui,
tá? Se divide em 3 categorias. Pega isso aqui. Se divide em 3 categorias. Vamos lá? Só para constar, os livros históricos são 12. 12. Quais são, pastor? Vamos lá. Josué, Juízes, tá? Olha só. Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo Samuel, olha só. Primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Falou? Primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tá? Esses 12 livros aqui compõem todo o traço histórico do povo, tá? Desde a entrada dos mesmos, como já disse, nas terras de Canaã, até o retorno do cativeiro de Babilônia sobre o último governador, o último líder, né? Que é Neemias, trazendo os de volta para casa. E aqui, olha só, olha o que ele diz aqui. Em 539, cumprindo-se sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados jamais. Eu disse aqui, né, que foram em 3 levas, tá bom? E eles retornam também em 3 levas. Por quê, pastor? Porque Neemias volta no ano 444 antes de Cristo. Que coisa linda, né? E aí a gente pega aqui a história no ano 400 antes de Cristo, pautando, fechando o pacote das narrativas. Tá bom? Mas vamos lá, vamos lá. Cada uma dessas obras clássicas que eu acabei de citar, dos 12 livros, vamos lá, cada uma delas, tá, merece um pouco da nossa atenção. Por exemplo, em Josué temos, vamos lá, a história das conquistas. Bonito, né? Em Juízes temos um tempo de turbulência. Pois é. Em Rute, um fio de esperança. Em 1º e 2º Samuel, o fim dos juízes e o início de uma monarquia unida. Vamos lá. Em 1º e 2º Reis, monarquia unida cede lugar à dividida. Ok? Bom, em 1º e 2º Crônicas, a monarquia de Judá é priorizada. Coisa linda demais. Os clássicos Esdras, Esther e Neemias formam o pano de fundo de uma história dentro do cativeiro e fora do mesmo, tá? Com toda a propriedade, resultando, tá, nas 3 maiores realizações do retorno. Qual, pastor? Ou quais, pastor? Primeira delas, a restauração do templo, Zorobabel. A segunda delas, tá, a espiritualidade sendo trazida por Esdras. Tá? A espiritualidade sendo trazida por Esdras, ok? E a última, a reconstrução dos muros sob o comando de Neemias. Essas 3 grandes realizações. Falou? Lindo demais, né? Eu falei que eu ia mostrar para vocês aqui, não podia deixar de mencionar isso aqui, tá bom? Até porque se a gente está falando de livros históricos, tá? Então eu precisava deixar essa pauta para vocês, tá bom? Fiquem à vontade se quiserem usar. Bom, tópico de número 2, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Vamos lá. Bom, número 1, os livros sapiensais e poético. Bom, colocamos aqui uma prévia, né? Existem várias formas de expressarmos as justificativas que nomeiam esses livros aqui, que serão abordados de forma muito clássica. Os tais são chamados de poéticos, com toda a evidência. 5 livros do Antigo Testamento, chamados de escritos sapiensais e poéticos.
ok? Porque ensinam sabedoria por meio da poesia ou da prosa, diz o autor. Vamos lá. Alguém disse que são assim chamados por possuírem uma linguagem, senhoras e senhores, repleta de poesias e cânticos em uma forma literária. Sim, é fato que os tais fazem parte do contexto sagrado das Escrituras. Eu estou colocando uma pauta para vocês aqui, né? Eu acho que já deu para perceber. E uma observação, nesse tópico aqui, tá? Eu fiz uma junção, tá? De todos os subtópicos, tá? Desde o 1 ao 3 eu fiz uma junção. Então, se eu não citar aqui tópico 2, tópico 3, não estranhe não, porque está tudo remontado de uma forma mais sucinta para você poder entender o conteúdo. Falou? Então, continuando o que eu estava dizendo aqui, tá? As historicidades de seus escritos asseguram que existe um paralelismo ou um paralelo entre o real, tá? Conceituado por uma ação divina dentro deles. Olha só, esse paralelismo que acontece, que existe dentro dos livros poéticos ou sacrais, mostram uma ação divina com toda a propriedade dentro dos mesmos. Falou? E quais são os livros poéticos então, pastor? São eles: o livro de Jó, ok? Cuja expressiva do livro é o idealismo. Pega isso aqui. Qual é o idealismo do livro de Jó? Por que o justo sofre? Sim, vamos lá. Isso mostra que o socorro vem única e exclusivamente de Deus. Falou? Na pauta do autor, eu arranquei lá e coloquei aqui, como diz o autor, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Pauta dele. Pegou? Pois é, o segundo, livro de Salmos, ou livro dos Salmos, fique à vontade, uma coletânea de canções, tá? Onde a adoração a Deus é o foco. Uma coletânea de canções que vai do Salmo de número 1 ao Salmo 150. 150 canções. Falou? Lindo demais. Bom, o termo salmo, proveniente da raiz hebraica, é teilim, tá? E significa literalmente cânticos ou louvor, para ser mais exato. Lindo demais isso aqui. Ok? Bom, o tema principal, diz o autor, o tema principal da mensagem do livro é louvor, oração e adoração. Eu falei, né? Onde o foco é a adoração a Deus com toda a propriedade. Ok? Bom, reverência e reconhecimento também estão pautados dentro desse livro. Por quê? Através do livro de Salmos, aprende-se como adorar, aprende-se como reverenciar e aprende-se também como obedecer a Deus. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Tá? Só para vocês terem uma ideia. É tudo sucinto, tá? Só para vocês terem uma ideia. Tá bom? Diz o autor ainda que que é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. Já falei, né? Bom, vamos para o próximo, né? Livro de Provérbios, ok? Bom, o livro de Provérbios mostra o segredo de uma vida segura, olha só, de uma vida segura diante da obediência em observar, pelo amor de Deus, coisa linda, né? E guardar os sábios conselhos. O tema de Provérbios, da pauta do autor, ele diz que olha só, o tema de Provérbio afiança, diz ele, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou da ciência, né? Lembrando que ciência é revelação, é conhecimento, é sabedoria, literalmente. Falou? Maravilha. Bom, o livro de Eclesiastes é o quarto livro poético e sapiensal. Uma observação, né, no livro de Eclesiastes que
foi cunhado aí pela autoria de Salomão, vai tratar com o fator tempo, né? Nós colocamos aqui da seguinte maneira: o livro de Eclesiastes trabalha com a relação paradoxal temporal. Lindo demais isso aqui. Há tempo para tudo debaixo do sol. Coisa forte demais. O tema principal de Eclesiastes, extraindo aqui da pauta do autor, tá? Está na frase: tudo é vaidade, diz ele. Tá? Tudo é vaidade. Indicando a efemeridade da vida humana. Tá bom? É simples assim, né? Forte isso aqui. Tá bom? Livro de Eclesiastes. Trabalha com a relação paradoxal temporal. Meu Deus. Tem um amigo pregador que gosta dessa palavra, né? Isso aqui é paradoxal. Ele gosta de falar isso. Paradoxal. Vamos lá. E por fim, o último livro desta coletânea de poesias e canções é Cantares, de Salomão. Um livro de amor repleto, pega isso aqui, pelo amor de Deus, de poesias apaixonantes para o contexto da época de Salomão. Lindo, né? O livro assegura e corrobora o amor de um homem por uma mulher, cuja expressiva arrebatava ambos a viverem os desejos e vontades que seus corpos almejavam, não por uma mera paixão, mas recheadas de amor, respeito e admiração. Ah, fala sério, pelo amor de Deus. Ok? Bom, o que são e quais são os livros poéticos? Bom, gente, não precisava nem mais essa pergunta aqui, né? Por quê, pastor? Nós acabamos de mostrar aqui. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É o que está aí. Tá bom? Bom, os livros, para a gente fechar aqui a pauta do autor, expressam sentimentos, pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções, como a gente já disse. Pelo amor de Deus, de fato, né? Cada uma dessas leituras aqui, eu acho que só o fato da gente ter mencionado aqui, mesmo de forma bem sucinta, já deu para perceber, né? Por que que o justo sofre? Tá? O idealismo do livro é esse. Por que que o justo sofre? Você pega um homem que era rico, tá? O homem mais rico da região, mais conceituado, mais sábio, mais inteligente, respeitadíssimo por autoridades, por príncipes, por todos, pelos anciões. Um homem que se sentava na praça para julgar o povo. Que coisa! Andava vestido de majestade, de glória, de pompa. Declara: Deus era meu amigo, conversava comigo, pelo amor de Deus. Ah, fala sério, o livro é lindo, é lindo. Perde tudo em 24 horas. Fica pobre, miserável, se coçando com um caco de telha. Seus amigos vêm discutir com eles teologias, conhecimentos, sabedorias de seu tempo, versos e provas de seu tempo. E, é claro, Jó pega todos eles e coloca no bolso. Mas Jó, que tentou mencionar a grandeza de Deus, Deus se apresenta e pergunta para ele: onde você estava? Coisa linda demais, quando eu criava. Oh, meu Deus, lindo. Ah, fala sério, é lindo demais. O livro de Salmos, então, é uma coisa também impressionante, né? Cada salmo que eu vou te contar. Salmo de número 1, né? Todo mundo adora o versículo 1 do Salmo de número 1, né? Adora aquele versículo. Não se assentar na roda dos escarnecedores, enfim. Isso aí é, o pessoal que gosta de bater, ama esse versículo. Mas o 2, versículo 2, fala que devemos amar a palavra do Senhor. Coisa linda, né? E daí você percebe a declaração do 3, do 4, com toda a evidência, colocando o homem como uma planta, uma árvore plantada junto a um ribeiro d'água que dá o seu tempo. Olha só, que dá o seu fruto na estação. Isso é lindo demais, gente. Pelo amor de Deus. Que leitura é essa? Sem falar que ainda tem dentro do contexto, tá, mensagens que são consideradas e inclusive esses salmos são chamados de salmos messiânicos. Ah, fala sério. É lindo demais. Leia, tá? Pratique essa leitura. Provérbios, então, é uma coisa também assustadora, né? Quando você começa a ler os conselhos e as orientações. Eu gosto do livro de Provérbios. Na verdade, quando eu era novo convertido, um dos livros que me ajudou muito foi o livro de Provérbios. Por quê, pastor? Porque ensina literalmente o cuidado que devemos ter.
Tá bom? Muito bom. Eclesiastes é aquela leitura paradoxal, como já disse, alocando o tempo a tudo. Coisa linda, 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 linda. Cantares, então, é aquela poesia clássica, né? Maravilhosa. E eu não vou entrar aqui nos pormenores, porque existem aqueles que querem dizer que a amada de Salomão aqui era de outra pessoa. Ah, pelo amor de Deus. Eu vou nem entrar nisso aqui, eu vou nem viajar nessas falácias que tem por aí. Tá? Mas são literaturas magníficas, fantásticas. E aí a gente sai e entra no terceiro tópico da lição. Uma mensagem ao coração. Lembrando que, como eu disse para vocês, tá? Nós temos aqui aplicações com toda a propriedade do autor. E é claro, elas também nos ajudam a compreender mais ainda esse contexto de livros históricos e poéticos, tá bom? Bom, aqui na sua primeira apresentação, ele coloca aqui uma mensagem de sabedoria. Olha só, descreve o que Deus fez, perdão, na vida das pessoas, tá? E até mesmo por meio delas, seus feitos grandiosos. Descreve a travessia do Jordão, sobre o comando de Josué. Então, aqui a gente percebe, né? Descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Usa Josué para fazer o povo atravessar o Jordão. Lindo demais, tá? Esse feito, diz ele, favoreceu o acesso à terra prometida, tá? Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu por meio de escape o fim de evitar a extinção da nação. São histórias, né? Ele coloca aqui para a gente de forma bem sucinta, mostrando a ação de Deus, mostrando o poder de Deus na vida das pessoas e por meio das pessoas as suas manifestações, tá? Então, isso aqui merece um pouco da nossa atenção. Você pode continuar, ele vai falar sobre, inclusive, Babilônia também, né? Eu acho que nós já fizemos até aqui alguma menção sobre a mesma, tá? No ano 586, levando a última leva de cativos, e depois libertando-os, mandando-os de volta em 539, 38, 37, sei lá, fique à vontade para decidir. Tá bom? Muito bem. E aí, no segundo ponto aqui, uma mensagem de sabedoria. Aqui eu achei interessante porque ele diz, Deus é a fonte da sabedoria. Ah, claro, Deus é a fonte da sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Coisa linda demais, né? Desse modo, todo conselho prático está subordinado a sabedoria divina. E aqui nós tomamos a liberdade de separar e colocar aqui, ó, dentre eles, citamos, diz o autor, andar retamente, tem a pauta do lado aí, Provérbios 2:7, tá? Eu não vou falar aqui os capítulos e versículos, mas se vocês quiserem acompanhar, eu vou só citar aqui a relação que ele coloca aqui. Andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, não ser preguiçoso, manter a boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor, ok? Do lado de todas essas citações temos aí os versículos, tá bom? Então vocês fiquem à vontade caso queiram ler, ok? Não vou ler porque a gente vai perder muito tempo. Eu preciso ganhar tempo e terminar essa lição, tá bom? Então vamos aí para o último ponto ou subtópico, se preferirem, que é o de número 3, tá? Uma mensagem de adoração. Esse daqui eu também tomei a liberdade de separar e deixá-lo bem expressivo, né? Os salmos possuem uma peculiaridade, que coisa, né? De expressar, diz ele, as mais profundas emoções. De fato, né? Da onde? Do coração humano, pelo amor de Deus. Aí ele coloca aqui tais como medo, angústia e tristeza, logo de cara, né? Depois, força, segurança e alegria. Os salmos despertam isso, tá? Com toda a evidência. Também refletem o ideal divino da espiritualidade na adoração. Claro, os salmos, já vimos aqui, tá? Praticamente um dos livros, né, da Bíblia que levam-nos para dentro da adoração com toda a propriedade. A gente falou um pouco sobre isso,
Mas vamos lá. Entre outros relatos da vida espiritual, destaca-se, olha só, tudo dentro dos salmos, olha só. Salmo 3, Salmo 6, Salmo 8, Salmo 30 e Salmo 51. As colocações que ele coloca aqui. Olha só. Um coração que confia, coração contrito, coração que glorifica, coração agradecido e coração arrependido. Não, calma aí, deixa eu repetir isso aqui. Coração que confia. Coração que confia. Sabe o que isso aqui me lembra? Isso aqui me lembra quando Daniel, tá, entra no seu processo de oração, após os 21 dias, ele orando, quando Gabriel chega diante dele, Gabriel vai dizer para ele o seguinte: homem muito desejado, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração, a tua oração foi ouvida. Lindo demais. Meu Deus, coração que confia. Jeremias profetiza dizendo que, meu Deus do céu, se vai buscar ao Senhor, busca de todo o coração, de toda a tua alma. Olha só, isso é lindo demais, gente, pelo amor de Deus. Coração contrito, coração quebrantado, coração quebrado, literalmente. A gente vê isso no profeta Abacuque, quando está orando, né? Oh, meu Deus, aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele faz uma declaração muito forte. O coração de Abacuque está quebrantado, porque está vendo a rebeldia do povo, está vendo a ignorância do povo, está vendo o desleixo do povo em relação à lei, em relação aos fatos miraculosos operados pelo Senhor. Tanto é que na sua oração ele pede para que o povo voltasse a se lembrar dos feitos do Senhor e fossem notificados a eles, para que eles pudessem estar retornando ao caminho da adoração. Coração quebrantado, coração do profeta. Vai orar a Deus, querido? Quebranta o coração. Vai orar a Deus, querido? Confia no Senhor, tá? Se você não confia, então não adianta orar. Se você não vai entrar com o seu coração quebrantado, reconhecendo a grandeza dele e a sua pequenez, então nem chega perto. Ok? Porque uma das coisas que move Deus é coração que confia e coração quebrantado. Pelo amor de Deus, Deus não resiste a um coração quebrantado, querido, pelo amor de Deus. Ah, que isso, coração que glorifica, coração que reconhece a majestade, a grandeza. Oh, meu Deus do céu, do Deus Todo-Poderoso. Coração que glorifica Deus. Coração que reconhece a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Coração que confia na vontade de Deus. Lindo demais. Coração agradecido, gratidão. Olha só, Jesus disse, né, que ele veio salvar o que se havia perdido. Jesus declara com toda a propriedade o seu papel salvífico. E não é muito diferente dos apóstolos, por exemplo, Paulo, quando escreve aos crentes de Éfeso, ele vai declarar que a salvação, tá, não veio por meio de meus esforços, nada disso, mas veio como um dom, como uma dádiva, um presente de Deus. Tá? Por meio da graça, coisa linda, graça. O que é graça? Graça é favor imerecido, proveniente das alusivas originais, tá? Grega. Tá? Graça é favor imerecido, favor que eu não merecia. Tá? Isso, na visão de Deus, eu não merecia, mas de mim para Deus, graça significa gratidão. Meu coração está agradecido pela operosidade da salvação. Meu coração está agradecido pela misericórdia de Deus. Falou? E lindo demais isso aqui. Bom, coração arrependido. Coração arrependido. Coração que realmente reconhece que precisa de Deus. Coração arrependido é aquele que olhou para o seu erro, se arrependeu e foi buscar perdão. Desculpa. E foi buscar perdão de Deus.
ok? Coração arrependido. É muito boa essa leitura aqui. Pastor, tá, mas dentro dos livros poéticos eu vejo isso? Bom, eu citei aqui tudo dentro do livro de Salmo, tá? Tudo dentro do livro de Salmo. E o livro de Salmo é o quê? É um livro poético, com toda a evidência, tá bom? No subtópico de número 2, nós temos aí Provérbios, Eclesiastes e Jó. Está tudo dentro. Não estou saindo de nada. Então eu continuo na pauta dos livros poéticos, claro, fazendo uso aqui do que o autor me permite e me facilita até. Tá bom? É claro que a gente tem muito mais coisa para apresentar aqui, mas isso aqui está lindo, está suficiente, está prático. Falou? Bom, e aí a gente vai então para a conclusão com toda a propriedade. Na conclusão, ele coloca aqui a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina, claro, né, com toda a propriedade. Tá? Se a gente tivesse tempo para falar um pouco mais sobre isso, a gente falaria. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, claro, e deve ser aplicado em nosso viver diário, tá bom? Essa mensagem alegra o coração, aliás, o nosso coração, e serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito e alma. Lindo demais. Bom, então a gente fecha com toda a propriedade, lembrando que tanto os livros históricos quanto os livros poéticos, com toda a evidência, parafraseiam nada mais, nada menos que o amor de Deus, a graça de Deus, através da história para com o seu povo, mesmo no período tenso dos juízes, ele demonstrou misericórdia. Pois bem, esse é o Deus que nós servimos. Mesmo quando, na divisão dos reinos, resolveram fazer besteira, voltarem-se para a idolatria, o reino do norte ficou preso à mesma até ser levado cativo. Mas uma coisa interessante que me chama a atenção é que o povo, principalmente o povo de Judá, a quem Deus vai usar Jeremias com toda a propriedade, dizendo para eles se renderem aos domínios de Babilônia, e eles não queriam lutar, queriam lutar contra isso. Mas era a vontade de Deus levá-los para lá. E você pergunta por quê? Porque o cativeiro ele tinha um papel importante na vida do povo. Lembra que por conta da divisão de Roboão e Jeroboão, os reinos ficaram em guerra, em pé de guerra? Pois é, raramente havia paz entre eles, mas os próprios irmãos se degradando, guerreando contra si. Que coisa assustadora, né? Então, cativeiro para Israel, da Síria. Babilônia domina toda a região, se torna um império, domina inclusive a Síria. Israel está onde? Dentro do Império Babilônico. Judá vai para onde? Para o Império Babilônico. Como é que eles vão retornar? Unidos, um único povo. O cativeiro tem uma finalidade boa, unir o povo e trazê-los de volta para casa. Ok? Então tudo que Deus faz é bom e é perfeito. A gente termina aqui, tá bom? Se quiserem saber um pouquinho mais sobre livros históricos e poéticos, eu convido você a se matricular no nosso seminário, o Seminário Novos Horizontes, Ibadelve. Venha estudar conosco, vai ser um prazer ter você aqui, tá bom? A nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Lins Vasconcelos, situada na rua Lins Vasconcelos 394, aguarda você, tá bom? Fique à vontade. Qualquer dúvida ou informações, é só entrar em contato conosco. Vai ser um prazer recebê-lo como nosso aluno. Mas não esqueça, tá bom? De deixar aquele like aqui, a casa agradece. Até a próxima, Pastor J. Silva, vosso servo, vosso amigo, se despede agora e fiquem com Deus.